No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 1984. Oi gente, aqui é a Kellen do blog Kellen Vasconcelos. Antes de começar eu queria pedir para você se inscrever no meu canal, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Eu tive a minha primeira experiência de leitura com George Orwell, né? E esse livro eu recebi na caixinha controle do Clube Scooby. Eu vou deixar nos cards, né, pra vocês. E também o unboxing da caixinha. Esse é o livro principal da caixinha controle. O primeiro foi o Projeto Gemini, que eu já resenhei, tá aqui no canal. Vou deixar nos cards também, caso vocês ainda não tenham visto. E assim, eu tenho muitas coisas para falar dessa história. A primeira coisa é que eu já esperava que o livro fosse algo político. E ele a história toda dele é muito política, então ele é um livro muito intenso. Então quando você começa a ler, você já percebe que a realidade é completamente diferente. A gente está falando de um mundo distópico de 1984, onde o nosso protagonista, Winston Smith, ele faz parte dessa sociedade e muitas coisas começam a acontecer com ele. Antes de entrar a fundo na história, eu preciso explicar algumas coisas sobre o livro. O livro é dividido em 3 partes, e elas são bem importantes, porque a primeira parte a gente conhece a vida do Winston. A gente conhece o dia a dia dele, o que pode e o que não pode fazer dentro daquela sociedade. E na parte 2 do livro, a gente vê ele quebrando algumas regras e também conhecendo a Julia, que é uma das personagens importantes desse livro. E na parte 3 são as consequências das quebras das regras que ele acabou fazendo na parte 2. Então, como é que funciona esse mundo? Eu vou deixar o livro aqui para vocês verem. Este mundo, ele é um mundo distópico, como eu falei, e teve uma grande revolução, onde retiraram todos os aristocratas do poder e tal, e foi eleito um partido único, que é o que está até hoje, que é o Partido do Grande Irmão. E tudo gira em torno disso, ele controla tudo, e ele foi mudando a vida de todo mundo. Então a sociedade dentro daquele país, ela é dividida em 3 classes: os proletariados. Os proletários ou proletariados, eles são a parte operária, que são o povo mesmo, a grande massa, mais de 80% da população. E eles fazem o que? Eles trabalham em fábricas, fazem comércio, e eles são segregados mesmo de tudo que acontece no governo e tudo mais. E tem a segunda classe, que seria a classe média, que é o partido, que é o externo, é o partido externo. E é dessa classe que o Winston pertence, que são os funcionários dos ministérios. Tem alguns ministérios lá, como o Ministério da Verdade, que é onde o Winston trabalha na parte de documentos. Tem o Ministério do Amor, o Ministério da Prosperidade. Então, cada um tem uma função dentro do governo, né? E já tá assim há muito tempo, só que como é que é o dia a dia deles? Eles são completamente controlados o tempo todo. E inclusive eles mudaram o idioma, foi criado um novo idioma, é exatamente assim a palavra. Onde o objetivo era eles pegarem as palavras, a maior parte das palavras, e excluírem elas, porque assim as pessoas com menos palavras e um vocabulário cada vez menor, as pessoas têm poucos diálogos e não tem como falar. Como ela vai falar sobre amor se a palavra amor não existe, entende? É nesse sentido que as pessoas pensam. Foi só um exemplo. E aí a sociedade toda gira em torno do ódio. Então, assim, tem esse novo idioma que tem vários crimes, né? Principalmente crime pensar. Por exemplo, você é proibido de pensar. A sua obrigação é receber tudo que o governo te dá e continuar vivendo com aquilo e aceitando tudo aquilo. Então, se no dia seguinte ele te dá uma notícia completamente contrária à notícia anterior, aquela notícia que é a verdade acabou, porque o grande irmão nunca mente, nunca erra, ele é perfeito. Então a gente tem até um conceito de meio que religião, porque apesar das religiões terem sido abolidas também, porque
o partido, ele é tudo, o grande irmão é tudo, ele é Deus, ele é o líder supremo, ele é o cara perfeito que não erra e que guia todo o mundo à vitória. Então nesse mundo teve uma grande fusão de países, e onde o Winston vive é a Oceania, mas tem a Eurásia e tem a Lestásia. Então a Eurásia é um complexo de países, a Lestásia é outro complexo de países, e tem a Oceania, e tem poucas ilhas, poucos países que estão separados e que estão sendo disputados por esses três para serem conquistados, né? Então eles vivem em guerra o tempo todo, e são em guerra. Então essa cultura do ódio, ela é muito perpetuada durante o seu dia inteiro. Você, dentro da sua própria casa do Winston, por exemplo, dentro da casa do Winston, que é a classe média, né? Eles têm um telemonitor que monitora eles o tempo todo. O que fala, a expressão facial, como anda, se fala dormindo. Então você é monitorado o tempo todo. E as opções de você pensar e tal, isso é tirado de você. O livre-arbítrio é tirado. Você tem que fazer o que o governo quer que você faça. Então a gente tem os proletários, tem o partido externo e tem o partido interno. Quem é o partido interno? É a pequena parte da população que detém o poder e não abre mão dele. Então esse partido interno são os ministros, os juízes, enfim, todo mundo que lidera, né, toda essa estrutura, e o grande irmão, claro, né, que é uma pessoa, um ícone, né, vamos assim dizer, um ícone, que não é mostrado, que não é falado. Ele é um desenho de um homem de bigodes e que está espalhado pela cidade toda, dizendo que o grande irmão está te observando. Inclusive, tá até aqui no livro, o grande irmão está vigiando você. Porque realmente você é vigiado o tempo todo. Se você está em casa, tem um telemonitor. Se você está no trabalho, fazendo o seu trabalho, você tem o telemonitor. E se você está na rua, tem também a polícia ideológica, que também está sempre monitorando para ver se você está quebrando as regras ou não. Quais são as regras? Você tem que viver de acordo com o que eles pregam. Então não existe amizade, não existe amor, os casamentos são feitos para gerar filhos e eles têm que ser aprovados. E o sexo só é permitido para concepção, não para o prazer, o orgasmo e todas as outras... esses sentimentos, eles são extirpados, não existem e não devem ser encorajados de forma alguma. São coisas ruins, inclusive desde criança, desde pequeno, as crianças, elas são orientadas a detestarem isso, principalmente as mulheres. Elas têm ligas antissexos, sabe? É muito louco. As crianças, elas são ensinadas a serem espiões dentro da própria casa. Então eles são chamados de pequenos espiões. Então os próprios filhos delatam os pais para a polícia ideológica e eles levam embora e são vaporizados. É assim que eles falam. Por quê? Porque no dia a dia deles, eles se encontram com várias pessoas, mas eles não são amigos. No máximo, eles são encorajados a serem chamados de camaradas. Então chama de camarada aqui, camarada ali. Aí de repente essa pessoa some e todo o nome dela, de registro de qualquer lugar, é excluído. Então você é excluído da história completa da humanidade. Seu nome é apagado, você não existe mais. Então eles já imaginam, inclusive rolam muitas histórias de que dentro do Ministério do Amor é que são feitas as torturas e as mortes, né? Fora as sessões de enforcamento que acontecem de tempos em tempos, como um grande ato, sabe, de amor ao grande irmão, onde os criminosos falam seus crimes e são enforcados diante de toda a população. Então, assim, tem grandes atos desse tipo. Tem também os dois minutos de ódio, que acontecem todo dia. Então, todo dia eles têm uma pausa no trabalho, juntam as cadeirinhas e vê o pronunciamento do grande irmão, que cada dia o vídeo é diferente, mas mais ou menos a temática é a mesma. Então você tá ali e quando você tá terminando o minuto, você já tá gritando com as pessoas e xingando o inimigo, que é o Goldstein. E aí ninguém sabe onde ele está. Diz que ele é o que é contra o grande irmão, que fugiu, que tem irmandade, que ele deve ser morto, deve ser capturado, não devem acreditar nele e tudo mais. Então, sim, é uma sociedade totalmente manipuladora. Você não tem individualidade, você não tem intimidade, você não tem liberdade.
Você vive a vida dentro daquilo que eles planejam pra você e acabou. E você não tem direito a pensar em nada mais, porque se você pensar, é um crime pensar, como dito no Novo Idioma, e você é morto por isso. Ou pego pela polícia ideológica, torturado até morrer. Então, assim, o que acontece com Winston? Ele começa a questionar, ele começa a ter memórias reavivadas da infância e começa a questionar muitas coisas. E muito do que a gente vê na parte 1 do dia a dia dele, a gente fica chocado com o controle. Gente, eles controlam até o que você come. Tipo, tem cota de chocolate, cota de fumo, cota de tudo, sabe? Então, é muito... você vive numa prisão. É assim que funciona. Você está preso, pode parecer que está livre, mas você está preso, entendem? Então, assim, o livro, ele é muito atual, ele é muito intenso, ele fala muito de política, ele explica muitos conceitos de como funciona a política do grande irmão, como funciona o dia a dia, como deve ser, como as pessoas devem pensar, porque eles controlam tudo na sua vida e eles querem controlar até o que você pensa. Então, o fato de ter um novo idioma que a cada dia cortam mais palavras e juntam mais palavras para que uma palavra signifique muitas coisas, é justamente para que você não tenha palavras para se expressar e para poder conversar. Não tem essa possibilidade. E mesmo que você venha conversar com alguém, se expressar, ela mesma vai te delatar. Então é uma sociedade muito opressiva, onde quem tem poder sempre vai ter poder e acabou. Não há revezamento, não há evolução. Então todo mundo está estático ali porque esse é o interesse, que fique daquele jeito. E claro que inclusive eles até falam no livro que a forma como eles estão lidando com a sociedade, mudando de geração em geração, daqui a 2 ou 3 gerações, ninguém mais vai lembrar como funcionava antigamente. Então, pra que eles vão querer algo diferente? E também não tem palavras para expressar aquilo que existia antes. Inclusive, eles reescrevem toda a história do passado. Quem tem o poder do presente, reescreve o passado. Então, eles estão sempre mudando a história do passado. Se ontem o grande irmão falou uma notícia e hoje aconteceu outra coisa e eles têm que mudar o que estava escrito ontem, é justamente no local onde o Winston trabalha, isso é feito. Então chega lá e ele tem que alterar toda a notícia, reescrever ela, no máximo em novo idioma que ele conseguir, e o que era antigo é eliminado. Então, assim, grandes obras literárias não existem mais, elas estão sendo reescritas e o que não vai ser reescrito vai ser excluído, vai ser eliminado e não existe mais. Então, leitura, filmes, tudo é voltado para o ódio, para a guerra. Então, eles têm sessões de filmes onde a violência é explícita, porque é isso que eles querem, que as pessoas odeiem o tempo todo, para que não haja espaço para ter outros sentimentos. Então, esse livro é muito bom. Eu dou o selo cerejeira para ele. Eu sabia que ele ia ser um livro muito bom. Ele é um clássico, né, da literatura, extremamente atual. Enquanto você está lendo e vendo essas explicações da política, de como funciona, você consegue lembrar de regimes ditatoriais como a Coreia do Norte, onde as pessoas só têm acesso àquilo que é disponibilizado pelo governo. E se você fizer uma ligação para fora da Coreia do Norte, você é localizado e levado preso. Então, assim, as pessoas têm uma vida muito controlada lá na Coreia do Norte. Elas não têm ideia do que acontece fora, sabe? São pouquíssimas pessoas que têm acesso a essa informação e são a classe privilegiada. Então, assim, eu consegui ver muitas semelhanças em relação à Coreia do Norte. Também consegui ver semelhanças no dia a dia, que a gente tem que ter atenção sobre isso, sabe? Políticas novas sendo implementadas para controlar a população, fake news, para manipular as pessoas a pensarem que tal coisa é verdade, sendo que não é verdade. Então, assim, traz uma reflexão muito grande. Quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei mais de um dia, sabe, reflexiva, e eu ainda estou reflexiva, porque eu terminei de ler ele ontem. Então, assim, ontem, né, em relação do dia que eu estou gravando o vídeo,
Então, assim, ele é um livro extremamente atual, ele é uma leitura obrigatória, todo mundo tem que ler esse livro pelo menos uma vez na vida. Então, ele tem uma escrita mais densa, política, mas ele não é uma leitura difícil de ler, você consegue entender. Inclusive, tem um apêndice no final do livro que fala sobre o novo idioma, explica por que ele foi criado, qual o objetivo. Então, assim, quando você dá uma pausa logo no início e vê o apêndice, que ele mostra, veja apêndice, você lê o apêndice tudo e depois volta, você tem outra cabeça para ler o livro. A edição da Excelsior tá linda. Eu vou mostrar pra você. Eu marquei algumas passagens, eu vou colocar alguns desses trechos lá no meu Instagram. Então me sigam nas outras redes também, estão aqui na descrição. Scooby, Instagram. A edição tá muito linda, da Excelsior. E a diagramação também, as ilustrações aqui, ó, da parte 2. Dá pra você saber exatamente que tá começando a parte 2. Então, assim, é tudo muito, muito bem feita essa edição. Ela tá maravilhosa. Gostei demais do livro. Por isso que eu dei essa estrela, nota máxima, selo cerejeira. E sim, eu aconselho muito a vocês a lerem. Eu vou procurar outros livros desse autor para ler também, porque eu sei que tem outros muito bons também. Foi uma das melhores leituras desse ano. Então, não esqueçam de comentar nos comentários se já leram esse livro, se tem intenção de ler, tá bom? Me sigam nas outras redes. Tchauzinho, gente. Até o próximo vídeo.